Você sabia que escolher o peixe errado no começo é o motivo de desistência número 1 no aquarismo? Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os melhores peixes para iniciantes e por que eles se dão tão bem. E para iniciar, nós vamos falar um pouco sobre os erros mais comuns de quem está iniciando no hobby. E o primeiro deles é a pessoa escolher o peixe apenas pela aparência. O segundo é ignorar o tamanho do peixe na fase adulta e os parâmetros de água necessários para esse peixe. E o terceiro é achar que só porque o peixe é resistente, ele necessita de menos cuidados do que outros peixes. Mas lembre-se, peixes resistentes não são peixes descartáveis. Mas o que torna um peixe ideal para os iniciantes? Bem, nós temos que ter em mente é que no começo é normal quem está iniciando no hobby cometer alguns erros. Então o peixe ele vai acabar suportando um pouco mais isso se ele for resistente. Então um peixe resistente ele é o ideal para os iniciantes, principalmente aqueles que vão suportar algumas variações como pH, temperatura e assim por diante. Também tem que ser um peixe fácil de ser alimentado. Não adianta você comprar um peixe e ter uma dificuldade tremenda para alimentá-lo, como por exemplo peixes que só comem alimentos vivos e assim por diante. Então peixes para iniciantes eles precisam ser fáceis de alimentar. Se ele conseguir comer ração, é excelente. O peixe também precisa ter um comportamento previsível. Como assim? Quando você olha lá na bateria da loja, você vê aquele peixe bonito nadando em cardume com vários outros, você pode até pensar que ele é um peixe pacífico, mas muitas das vezes a pessoa traz ele para casa, ele acaba brigando com outros peixes, ela acaba sem saber o que fazer, muitas vezes ela descarta o peixe inadequadamente, ou às vezes doa para alguma pessoa que também não tem experiência. Então isso é o motivo quase que número 1 de desistência do hobby. O peixe ideal também precisa de parâmetros de água fáceis, porque quem está iniciando às vezes não tem muita experiência com pH, talvez amônia, talvez temperatura. E por último, mas não menos importante, a disponibilidade no mercado. Não adianta um peixe ele ser ideal para o iniciante, mas ser impossível de encontrar nas lojas. Então o peixe ideal ele tem na maioria das lojas de aquarismo. Mas então quais são alguns dos peixes ideais para quem está iniciando? Lembrando que são peixes para iniciantes. O iniciante costuma começar com um aquário pequeno, entre 30 e 60 litros. Então os peixes que nós vamos abordar aqui é mais ou menos nessa faixa de litragem. Mas pode ser que eu cite alguns peixes que passam um pouco disso. Inclusive eu posso falar um pouco também sobre alguns peixes para quem já inicia com um aquário grande. O primeiro peixe que nós vamos falar aqui é a molinésia. A molinésia é um peixe bonito, é um peixe barato e ele é bem fácil de ser mantido. O pH ideal para se manter uma molinésia é entre 7.0 até 8.5. E quais são alguns cuidados? O primeiro de todos ela é sensível à água ácida, ou seja, pH abaixo de 7.0. Também sofre rápido com a qualidade ruim da água. Mas não é o peixe que se a água ficar ruim de um dia para a noite ele vai morrer, não é isso, é um peixe bem resistente. Se você largar de mão o seu aquário e a qualidade da água estiver péssima, a molinésia ela não vai suportar. E além disso, ela é um peixe que exige uma boa oxigenação na água, mas isso é fácil, só colocar uma bombinha de aeração que resolve o problema, ou um filtro que mexe bem a superfície da água. E o segundo peixe que nós vamos falar aqui é do espadinha. O espadinha é um peixe ali que cresce mais ou menos o mesmo tamanho da molinésia. Ele também tolera ali mais ou menos a mesma faixa de pH, de 7.0 até mais ou menos um 8.0, e é um peixe extremamente resistente. Porém, é um peixe que se você colocar ele num aquário muito pequeno, ele pode acabar brigando com outros peixes, então tome cuidado. O ideal é, se você for colocar alguns espadinhas no seu aquário, tente colocar só espadinhas e tente não superlotar. Mas se você tomar todos os cuidados necessários, com certeza vai ser um ótimo peixe para você que está iniciando no hobby. O terceiro peixe que nós vamos falar agora é da coridora. A coridora é um peixe incrível. Ela é bem pacífica, tem uma faixa de pH ali bem fácil, que é do 6.5 até 7.5. É um peixe que ela não vai te dar trabalho, ela vai suportar bem as mudanças do aquário. Porém, é um peixe de fundo, então o seu aquário ele precisa ter um substrato bem macio. Não pode ser com rochas pontiagudas e nem cascalho, na verdade precisa ser areia. Um outro cuidado é que você precisa esperar seu aquário ciclar bem antes de você colocar uma coridora. Ela não suporta amônia no aquário. Se você cuidar bem da sua coridora, ela vai viver por muitos anos. É um peixe incrível, bem resistente mesmo, indico para todo mundo que está começando, e é um peixe que ajuda a limpar muito o fundo do aquário. O quarto peixe do qual nós vamos falar é o guppy. O guppy ele é um peixe extremamente fácil de ser cuidado, fácil de ser achado nas lojas, muito barato e o melhor de tudo, ele se reproduz com muita facilidade.
Se você quer peixes que vão se reproduzir no seu aquário, o Guppy e mais um que nós vamos citar à frente são os ideais. Eles suportam uma faixa de pH entre 6.8 até mais ou menos 8.0, ou seja, é bem fácil de manter o pH para o Guppy. Ele é bem pacífico, dificilmente você vai ver Guppies brigando, porém também é um peixe sensível à amônia, ou seja, não é só largar ele no aquário e deixar que ele sobreviva, você também vai ter que fazer a sua parte. Agora nós vamos falar um pouco sobre o Platy. O Platy ele é muitas vezes confundido com o Guppy. Eles são bem parecidos, mas não são o mesmo peixe. O Platy ele é um pouco mais fácil de ser cuidado, ele tem uma reprodução um pouco mais descontrolada, ou seja, nascem muito mais filhotes, porém também é um peixe que suporta uma faixa de pH bem legal, de mais ou menos 6.8 até 8.0. Também tem um comportamento pacífico e ele tem uma ótima adaptação inicial em qualquer aquário que você introduzir ele. E o sinal de que ele está se dando bem no aquário é quando ele começa a se reproduzir. Peixes que estão se reproduzindo no aquário é sinal de que o aquário ele está com uma boa saúde. Agora nós vamos falar do mais resistente, pelo menos na minha opinião, que é o paulistinha. Eu já tive alguns aqui no meu aquário plantado e realmente eles são peixes extremamente resistentes. Para vocês terem uma noção, eu comprei alguns paulistinhas um tempo atrás para dar de alimento para um peixe meu que só comia alimento vivo, só que o peixe acabou não comendo eles e eu joguei eles dentro do meu aquário plantado. E eles ficaram por muito tempo lá, inclusive eles estão vivos até hoje. Então esses peixes, os paulistinhas, eles sobrevivem muito bem em qualquer aquário que você introduzir eles, principalmente se tiver bastante refúgio, bastante planta. E ele é um peixe que tolera muitos erros comuns de iniciantes, e ele é bem bonitinho também. Ele é um peixe que tem algumas listrinhas, parece uma zebrinha, eu acho lindo. Então é um peixe que realmente vale a pena para quem está iniciando. Esses peixes que eu falei são peixes para aquários pequenos, de até mais ou menos 60 litros. Agora, se você estiver começando já com um aquário grande, de ali seus 200 litros, aí você pode colocar outros tipos de peixes. Eu vou falar dois para você que você talvez goste muito, que é o foco aqui do canal, que são bem resistentes. O primeiro deles é o Polypterus senegalus. Ele é extremamente resistente, o pH dele, para vocês terem uma noção, vai de 6.0 até 8.0. É um peixe que você coloca ele no aquário, se você fizer tudo direitinho, você fizer troca parcial de água no tempo certo, cuidar quando tiver que trocar ali a manta de filtragem do seu aquário, se você der a alimentação dele no tempo certinho, conforme eu já indiquei aqui num vídeo no canal, então é um peixe que pode durar até 20 anos aí no seu aquário. A mesma coisa vale para o Polypterus delhaize. Fora que são peixes incríveis e bem bonitos e crescem bem, chega ali mais ou menos seus 30, 35 centímetros. E lembrando que todos os peixes citados aqui são seres vivos, então você vai precisar cuidar deles, não é só jogar no aquário e deixar eles sobreviverem por conta própria. Vai precisar ter uma manutenção. Mesmo o peixe mais resistente que existe vai precisar de cuidado. Então, se você quiser um peixe que viva por bastante tempo e com saúde, siga essas dicas que você vai se dar bem. E uma dica muito importante, antes de comprar qualquer peixe, sempre pesquise sobre ele. Pesquisa o seu pH, a temperatura ideal para esse peixe, pesquisa a litragem que esse peixe ele pode ser criado, porque dessa forma você vai evitar trazer para casa um peixe do qual depois você vai se arrepender. Mas agora eu quero saber de vocês. Que peixe que vocês estão criando aí nos seus aquários? Deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou estar me esforçando para responder todos eles. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa também nos comentários aí. Talvez eu faça da sua sugestão o meu próximo vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque assim você vai estar me ajudando bastante, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Fui!